Então vamos dar sequência, que nós estamos tendo um probleminha. Se eu buscar aqui por um funcionário que não existe aquele departamento, ele mostra, né, que aqui ele tem 0 e na função média, por exemplo, ele está dando um erro. Esse erro ele pode ser corrigido de forma fácil com a função seErro, que eu já ensinei para vocês aí em aulas anteriores. Então eu coloco aqui seErro, se tiver algum valor lá ele mostra o valor do banco de dados. Se não tiver, ponto e vírgula, ou eu posso colocar para ele ficar vazio, ou eu posso colocar um 0 ali como tá os outros. Eu vou colocar para ele mostrar 0. Eu vou fechar o meu parênteses. Então todos eles aqui ó, ficam 0. Se eu buscar, por exemplo, pelo vendedor Fábio, no departamento de informática, onde ele vendeu o mouse, ele não vendeu o mouse, né? Se eu olhar aqui, ele vendeu o teclado, ele vendeu o pendrive. Então, se eu buscar por teclado, ele acha. Mas por mouse, como não vendeu, ele fica 0 ali. Então, ele não teve vendas naqueles produtos ali, ó. Teclado. Teclado ele vendeu? Sim. Pendrive ele vendeu? Sim. Tablet ele vendeu? Não. Então, fica 0 ali. Poderia colocar, né, no lugar do seErro aqui, ó, né, no lugar do 0, no caso aqui, eu poderia colocar um outro valor, né, deixar vazio com o conjunto de aspas. Então eu posso utilizar esses critérios também. Poderia colocar aqui não há vendas. Então olha lá, ele mostra não há vendas. Poderia fazer com os demais assim também? Poderia. Se ele não tiver vendas, só que eu teria que usar o seErro em cada um deles. Ó. Vou colocar aqui então no BD Soma o seErro. seErro. E aqui ponto e vírgula, e aqui entre aspas eu coloco o conteúdo lá, não há vendas. Ele vai mostrar em todos eles, se não tiver critério. Opa, comi o parênteses aqui, deixa eu colocar ele, senão é erro na certa. Não há vendas. Então ele vai sempre estar mostrando para mim aquele texto ali, né, onde não tem vendas. Aqui ele não mostrou esse texto justamente porque ele ficou, né, exibindo o valor de 0, que é o valor da soma de vendas. Então ele se manteve nele ali. Ele não entende que ele não encontrou valor, e sim ele encontrou ali, no caso ali, né, um valor 0. Eu poderia colocar, né, uma função se para estar emitindo isso aí, para ele me mostrar uma mensagenzinha. Se ali tiver um valor 0, ele mostra não há vendas, e assim por diante. Porque o seErro ali é só para quando não tem valor. E nesse caso ali, ele acha um valor que é um valor de 0. Então isso aqui não seria aplicado. Mas como eu poderia fazer? Né? Se eu usar a função se, eu vou fazer rapidinho só para mostrar para vocês. Porque isso também não é Opa, vou apagar isso aqui. Deixa eu desfazer, tem que apagar o ponto e vírgula. Isso não é o interesse dessa aula. Mas rapidinho aqui, ó, só para relembrar. Então eu coloco uma função se. Poderia fazer o seguinte, ali quando não tem nada é porque está 0. Então eu vou colocar lá um teste lógico que se essa célula receber 0, igual é o caso, ele vai mostrar para mim o seguinte aqui. Não, só que eu não estou fazendo nela, estou fazendo em outra. Não há vendas. Se não, ele vai mostrar, né, o conteúdo que tiver lá no caso, o valor que já tiver estipulado lá. Então ele escreveria para mim não há vendas. Se for no caso aqui um departamento onde tenha, né, onde vendeu, deixa eu colocar aqui o que ela vendeu. Suelen, ela vendeu pendrive. Então ele mostra o valor que eu teria ali. Eu poderia colocar aqui, então, em vez de falso, ele ficaria falso, ele mostra para mim o conteúdo da célula H6. Olha lá que bacana. Então daria para estar estipulando esses critérios também. Eu vou trocar aqui para tablet que ela não vendeu. Repara que essa célula vai ficar mostrando que não há vendas. Caso contrário, se ela tiver vendido, ele mostra aquele valor. Mas aí isso aqui teria que ficar oculto, eu teria que fazer uma nova mostrando a soma de vendas dessa forma. Então é possível fazer as correções tanto com a função se, como nós vimos aqui em cima, quanto com a que nós vimos aqui, né, no caso, quanto com o seErro, quando o valor ali não é encontrado, como foi no caso da média de vendas. Então, em vez de deixar não há vendas, eu vou deixar 0 mesmo para que fique todas iguais ali. Então, 0, como é número, não precisa ficar entre aspas. Não encontrou o valor, ele vai mostrar todos aqui como 0. E o gráfico para fechar é muito fácil. Vamos fazer ele rapidaço aqui. Inserir, vou criar um gráfico desses valores aqui, obviamente. Então vou selecionar eles. Pode ser um gráfico de colunas. Não, colunas não. Vamos fazer um de pizza 3D. Vai ficar um pouquinho mais bonitinho aqui para a gente embaixo. Ah, mas ele não mostrou nada. Claro, eu não tenho valor nenhum estipulado aqui em cima. Ó. Se eu colocar para ela que foi alguma venda dela, ele já mostra para mim. Óbvio que eu posso melhorar isso aqui e personalizar um pouquinho esse gráfico, como eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Né? Eu vou vir aqui no tipo dele,
Vou escolher um tipo que mostra com a porcentagem. Beleza, que fica um pouquinho melhor. Título do gráfico aqui, vendas. Ele vai me mostrar, no caso aqui, as vendas referente a ela, a soma de vendas, a média. E se eu trocar aqui, dinamicamente ele troca o meu gráfico também. Aqui deu 0 porque ela não vendeu nada daquilo, mas se eu colocar no departamento de informática e tablet, ela vendeu 3 tablets. Então ele vai colocar aqui os valores para mim, né? A soma de vendas dela foi, no caso aqui, de 50% daqueles produtos e assim por diante. A soma foi de 50% do gráfico, no caso ali. Poderia usar aqui um gráfico um pouco melhor, né? Se eu quiser alterar o tipo desse gráfico aqui, eu poderia usar um gráfico de colunas que exemplificaria para mim melhor esse critério ali, né? Aquele gráfico de pizza não tem muito a ver com esse sistema que nós estamos mostrando. Então, olha lá, de soma de vendas, ela vendeu no total 2.400, a média e assim por diante. De acordo com o que eu troque aqui, ó, o funcionário, vou colocar o Paulo que vendeu também tablet. Ele mostra para mim a média e todos os valores referentes a ele aí, o maior valor e o menor valor vendido. Então é bem facinho, bem simples trabalhar com as funções de banco de dados e são muito úteis aí também para a gente. Um abraço e até as próximas aulas.